Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com essa live, a Palavra em Foco. Estamos aqui para trazer algo de Deus para o seu coração. Eu, juntamente com o irmão Cláudio, o irmão Marcos, vamos falar juntos, vamos compartilhar junto esse texto que está lá no Evangelho de João. Um texto muito rico da Palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida, para nossas vidas, né? Então hoje nós vamos compartilhar um pouco mais e mais a fundo no Evangelho de João 14, né, onde o Senhor traz uma palavra para o nosso coração. E você aí é o nosso convidado todo especial. Você pode participar conosco, fique à vontade para poder participar conosco em nome de Jesus. E assim como a gente já vê nesse texto, né, já tem como título Jesus promete a sua volta, né? E assim a gente já começa vendo que esse texto já nos traz muita animação por conta disso. Jesus aqui fala e promete a sua volta, né, irmão Marcos? É verdade. Nós temos que entender algo dentro desse texto aí também, que ele começa assim: não se turbe o vosso coração. E aí a gente pode pensar assim, mas por quê que ele está falando isso para os discípulos? Porque se a gente for ler antes, os capítulos antes, Jesus estava falando assim: ó, aí um de vocês vai me trair e tal, e eu vou para um lugar, vocês não podem ir. Aí Pedro fala assim: mas como assim a gente não pode ir? Nós estamos te seguindo, estamos caminhando contigo até agora, e agora nós não podemos ir. Então aquilo trouxe para eles ficaram com o coração meio que abalado. Você, mas peraí, nós estávamos seguindo Jesus, e aí Jesus entra então: não se turbe o vosso coração, ensinando os discípulos e ensinando a nós que vão acontecer situações em nossa vida que o nosso coração vai ficar meio que temeroso. Mas aí ele fala: ó, não se turbe. Não é, Cláudio? Sim, é. Por quê? Nós vemos aqui no capítulo 13, Jesus já celebrando a Páscoa, né, com os discípulos. Com os discípulos. E daí ele vem e fala agora no João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Isso para os discípulos é algo assim, ele falar que ia partir, né? Porque aqui Jesus já tinha falado que ele precisava voltar para o Pai. Só que Pedro mesmo não entendeu isso. Ele falou: não, o Senhor não pode morrer. Ele falou: Pedro, é necessário que isso aconteça. E daí então, eles ficaram muito tristes com a notícia, porque andando com Jesus já há 3 anos, né, Ricardo? Caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres acontecer. E agora nesse momento Jesus vem e dá uma notícia dessa triste para eles, que ia morrer e que precisava voltar para o Pai. Então ninguém quer isso, né? E daí eles ficaram assim. Jesus então agora no versículo 14, capítulo 14, ele vai falar: ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: eu vou para lá e vou preparar o lugar. E quando eu for preparar o lugar, virei outra vez e levarei vocês comigo, que para onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Jesus é que ele ia voltar. Só que os discípulos não conseguiam entender isso, essa promessa, de que ele ia, mas ele ia voltar. Então eles ficaram muito atemorizados, ficaram com muito medo. Então aí por isso que já no início do capítulo 14 ele já fala: ó, não se turbe o vosso coração, né, Ricardo? E isso já soa no nosso espírito, já traz no nosso espírito um consolo, né? É como Jesus ali consolando os discípulos, né? Porque era necessário que ele fosse para o Pai, mas ele já começa o capítulo 14 aqui dizendo isso: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, né? Não se preocupe, porque eu vou, mas eu volto, né? Então isso soa para nós como um consolo, não só para os discípulos, mas isso, a palavra de Deus chega até o nosso coração, né, nos dias de hoje, e isso serve para nós como um consolo, né? O Senhor Jesus nos consolando, né? Porque ele foi por quê? Ele foi preparar um lugar, mas ele disse que voltaria, né? E aí a gente começa a ler, começa a estudar, mas aí te abre um leque de situações, porque até então eles conheciam a Deus como um Senhor, né? E Jesus estava trazendo Deus como um Pai. Estava trazendo ali a paternidade de Deus, porque quando Jesus falou assim: eu sou filho de Deus, os fariseus já falaram assim: mãe, que doidura é essa? Porque eles tinham Deus como um Senhor, e Jesus queria mostrar para os discípulos e para nós também que Deus não é só um Senhor, Ele é o nosso Pai.
Estava trazendo então a paternidade de Deus para nós. E aí ele vem ensinando, e aí você vai lendo, e cada versículo que você lê, se a gente for ver, a gente abre um leque aqui e a gente vamos, né, voar longe daí, né? E a prova disso é que Filipe já quando vê, né, ele fala, mas então mostra-nos o Pai. Ele falou, mas Filipe, você está andando há tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Então, né, isso daí é uma coisa para eles que era novidade. Ou seja, estava com nós, era Deus, era, mas eles não acreditavam totalmente. Ou seja, sempre ele estava meio com o pé atrás. Jesus fazia milagre, fazia prodígio e ele estava com Jesus. A prova disso é que assim que Jesus partiu, o que eles fizeram? Voltaram às suas práticas, voltaram às suas vidas normais. Então, daí lá em Atos 1 e capítulo 10 vai falar lá que Jesus estava subindo, né? E quando ele estava subindo, claro que ele já havia voltado, já havia ressuscitado e voltado e andado com eles por 40 dias. Diz a Bíblia que comeu, bebeu, e agora em Atos 1 e 10 ele está voltando para o Pai para enviar o Espírito Santo. Então, mas para eles entender que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, era algo difícil, porque a ressurreição não é para qualquer um, né? Quem que hoje entende sobre esse assunto, ou quem crê nesse assunto, de que nós vamos morrer e vamos ressuscitar, ter um novo corpo. E era o que Jesus estava tentando explicar para os discípulos aqui. E Jesus, quando fala que ele vai preparar uma casa, né, a palavra nos prova lá em Atos 7, 55, que diz assim, mas ele cheio do Espírito Santo, ou seja, depois, lá na frente, no livro de Atos já, depois de passado um tempo que Jesus subiu aos céus, aí fala no 55, Atos 7, 55, fala, mas ele cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Né? Ou seja, Jesus falou que ia ao Pai, depois ele cheio do Espírito Santo, eles quem? Os discípulos, esses mesmos discípulos que Jesus falou, viu ele cheio do poder do Espírito Santo e eles viu, fitando os olhos aos céus, viu Jesus à direita de Deus Pai. Ou seja, estava lá, né? Comprovando que ele foi para quê? Para que preparasse um lugar para nós. Né? Então Jesus foi ao céu, está à direita de Deus, preparando morada. Não somente para os discípulos, mas é bom que a gente entenda isso para cada um de nós. Né? E Jesus também teve os discípulos, né, que ele levou para o particular, né? Pedro e João. Então, Tiago estava também, né, na transfiguração. Ele falou, então vem só os três comigo, que agora vocês precisam ver uma coisa que vocês nunca viram. Algo sobrenatural que até então para os outros discípulos era algo novo. Mas eles teve o privilégio de subir e ver a transfiguração. Então, eles já tinham uma certeza, né, de que Jesus era o Filho de Deus. Lembrando aqui, tem uma irmã aqui, a irmã Rosângela Luiz, ela está aqui, ó, paz do Senhor, peço oração pela minha vida e da minha família, em especial meus filhos, Victor e Vinícius. No final desta live nós estaremos orando aí pela vida da irmã, pela família da irmã. Deus vai abençoar a vida da senhora e de toda a sua família e do seu filho Victor. Que Deus abençoe e continue assistindo. Fique conosco, irmão. E voltando ao assunto aí, Marco, né, que nós estávamos falando, de algo novo, né, para os discípulos, a transfiguração. É algo que eles nunca tinham visto. Então, Jesus, na tua forma de Deus, ali mostrou um pouquinho para eles de como é o sobrenatural de Deus. Então, é coisa maravilhosa. E aqui Jesus fala lá no versículo 3, né, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei novamente a vós, e receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possa estar em vós também. A promessa não era só para os discípulos, a promessa é para nós hoje também. Ele preparou este lugar. E sobre isso, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses 3:20, diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, onde também guardamos um Salvador, o Senhor Jesus. Né? Sobre a questão de Jesus ir lá e constituir morada para nós. Né? Então a nossa pátria está lá. Não é aqui, né? Né? E também de onde a gente aguardando quem? Aquele que subiu. O mesmo que subiu um dia vai voltar. Para quê? Para nos buscar, nos resgatar, para que a gente possa usufruir dessa morada que ele preparou. Né?
E o interessante é que Jesus ele fala na, tipo assim, na linguagem que eles entendiam, né? Pessoal, Deus é Pai. Vocês têm que crer em mim e crer em Deus também, crer no Pai. Ensinando eles o quê? Ó, se você estiver no Pai, quando você mora na casa do Pai, você tem o quê? Você tem conforto, você tem segurança, você tem provisão. Qual que é a preocupação do filho quando ele está na casa do Pai? Ele não tem preocupação nenhuma. Só de viver. Só de honrar o Pai. E é isso que ele estava trazendo para os discípulos. Ó, então vocês creem em mim, creem no Pai. Não deixa, fica com o coração tranquilo. Vocês estão morando, vocês estão preparando uma morada, mas vocês já estão morando na casa do Pai. Vocês têm que viver. Por isso nós temos que viver hoje dessa maneira. Sabendo, peraí, eu tenho um Pai. Então eu não preciso me preocupar com as coisas. Porque igual ele falou assim, ó, porque a gente, às vezes, o coração da gente fica meio assim, meio que preocupado. Então aí Jesus teve que falar para eles, nem você falou, Cláudio, que Jesus mostrou para eles no sobrenatural, mas também teve que ensinar eles no natural. Sim. Tanto o natural como o sobrenatural, para eles poderem entender o que Jesus estava falando. E o que ele queria passar para nós também nos dias de hoje. E até ali era um momento de intriga dos discípulos, né? É. Porque caminhou com Jesus o tempo todo, caminhou com ele ali, e ele falando que iria embora. Pensa bem, 3 anos junto E onde eu vou você não pode ir? E teve um momento Que negócio é esse? os discípulos ficou um momento de indignação, né? Falou, mas como assim, né? Tudo correndo tudo bem, e agora você tem que ir. Vai para onde? Como assim? Eles não entendiam. Tanto que Né? Pedro, quando Jesus falou que ia morrer, ele falou, não, o Senhor não vai morrer. Não fala nem isso, nem por brincadeira. Olha a ponto que Pedro chegou, né? Ele falou, Pedro, você não entende agora. E também nós vemos aqui no capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. É algo para eles também que na hora eles não entenderam. Ah, Pedro chegou e falou, o Senhor não vai lavar meu pé de forma alguma. Ele falou, Pedro, é necessário, porque o mestre precisa lavar seu pé. Aí Pedro falou, daí explicou para Pedro, falou, olha, tem que lavar seu pé por causa disso, disso e disso. E daí Pedro falou, então, não lava só o pé, lava também a mão, o braço, a cabeça e tudo. E ele falou, não, somente o pé tá bom. Então, E nesse momento Jesus nos ensina a simplicidade, né? Porque muitas das vezes a gente acha que para a gente herdar o reino do céu, para a gente ver ao Pai, para a gente ir ao Pai, é algo simples, né? Jesus nos ensina isso, é algo simples. A gente precisa, ficar com o coração tranquilo, né? Igual Jesus falou aqui, ficar com o coração tranquilo, credes em mim, que é Jesus, crer nele e também no Pai, né? Para que a gente possa herdar. Então é simples, Jesus vem na simplicidade, né? Vem na simplicidade porque ele deu um exemplo de humildade, né? Como o irmão Cláudio falou, a questão de ele ter que lavar os pés dos discípulos. Só que de uma maneira também ele quis ensinar isso, né? Que é na simplicidade. Não tem complicação com Jesus, não né? Tem. E outra, é igual o Cláudio falou no começo, que o Felipe falou assim, então você nos mostra o Pai, né? isso Aí ele falou assim, pera aí, vocês estão caminhando comigo, vocês não trabalham, vocês não falta comida, não falta roupa, não falta nada. Vocês estão seguros do meu lado e aí vocês não viram o Pai em mim. Ele não estava como Jesus ali com eles, ali ele estava como Deus, como o Pai. Porque qual que era a preocupação deles? Andar com Jesus. Aprender, só aprender. Qual que é o filho? O filho tem que aprender com o pai. Sim. Ele fala assim, vocês não reconheceram um pai em mim? Então não é, se Jesus falou assim, ô louco Felipe, vocês não reconheceram que eu estou sendo um pai para vocês? Até que lá no versículo 4 vai falar, né? E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. E E então vós me conheceis. ele afirma, né? Ele falou, vocês já sabem. Vocês já sabem, Eu não sou é. daqui, que eu sou do céu e eu preciso voltar para lá. Vocês já conhecem o caminho. Jesus já tinha afirmado isso para eles. Ou seja, ali já era o momento final do ministério de Jesus. Eles já aprenderam tudo que tinha que aprender e agora ele estava deixando eles. Era necessário isso. E isso para eles colocar na cabeça não era fácil. Tem aí mais um irmão aí nos assistindo, Luiz Carlos. Meu irmão está assistindo lá de Balneário Camboriú. Que Deus te abençoe. Abençoe a minha cunhada, irmã Márcia, e toda a sua família, em nome de Jesus.
Até entrando, irmão, dando seguimento aqui, né? Tipo, era algo assim que Jesus, aqui no verso 4, ele afirma: vós conheceis o caminho. Né? Ou seja, os discípulos conheciam, eles deviam saber. Só que, e a gente vê que não, né? Porque Tomé pergunta a ele, né? E aqui no 5 fala: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Como não sabemos para onde vai? Não tem, né? Jesus já tinha mostrado. Ou seja, na hora da indignação ali, né, às vezes vem um certo tipo de cegueira, um certo tipo de ignorância, de não saber, né? Ou às vezes esqueceu por conta do momento, porque pensa, Jesus caminhou com eles 3 anos, Jesus vem com a notícia dessa, que era necessário que fosse. Pensa num momento ali de turbulência ali, né? E isso nos faz perder o foco, ou seja, eles poderiam até, porque Jesus afirmou que ele sabia o caminho, então quer dizer o quê? Nesse momento eles tinham perdido o foco, né? Ou seja, eles olhou para a circunstância, né? Falou, mas o mestre está com nós o tempo todo, porque onde Jesus está tem milagre, né? Onde Jesus está tem prosperidade, a qualquer momento o milagre acontece, né? E pensa bem como que era muito bom para eles estar caminhando com Jesus. E a gente vive isso hoje na nossa vida, né? Porque Jesus caminha conosco, né? Então, mas pensa ali no momento de situação da turbulência, Tomé pergunta, né? Mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Né? Ou seja, aquele momento trouxe um certo tipo de cegueira no espírito deles, né? Por quê? Porque eles sabiam já. Nossa. Tanto tempo caminhando com o Pai, né? Mas tipo assim, eu tenho uma visão sobre isso aí, aí o Cláudio depois ele vê que ele se vira depois aí. Porque é o seguinte, Jesus chamou quem? Pedro, Tiago e João, né? Para mostrar, né? Sim. Eles sabiam o caminho. Eles conheciam o caminho para onde ia mesmo. Que só os 3 que viram. Aí, sim, aí é tipo assim, aí você, mas vocês conheceram o caminho, vocês me conhecem. Mas só quem viu foi Pedro, Tiago e João. Eles viram. Na verdade, aqui Tomé, ele falou, Senhor, mas nós não sabemos o caminho. Ou seja, ele estava falando, e agora, o que nós vamos fazer sozinhos? Perdido, né? Nós estamos perdidos. Se o Senhor sair, nós estamos perdidos. Nós não sabemos o caminho, ou seja, nós não sabemos nem por onde começar. Porque o Senhor que fazia o milagre, nós nunca fez o milagre. Nós somente via o Senhor fazer, realizar e aprendia. Mas nós não temos o poder que o Senhor tem para realizar milagre, para curar, para expulsar demônio. A ponto que nós vamos ver isso aqui no decorrer do texto. Depois Jesus fala para eles que vos dou poder. Então, Tomé nesse momento ele falou, se o Senhor vai embora, então é agora. Nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos como nós vamos começar. Um olhava pro outro e falava assim, quem que vai assumir agora, né? E isso, não tinha Quem que vai uma assumir? liderança Olhava para assim. assumir o negócio. Rapaz, tá difícil o negócio. Tomé, quando questiona, Jesus dá uma resposta, né? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ou seja, Me segue, faz o que eu fiz, faz a minha vontade. eu estando aqui presente ou não nesse corpo terreno, né? Porque Jesus estava ali num corpo, num carne, físico. E eu estando aqui ou não, mas eu continuo sendo o caminho. Ou seja, aplicando para a nossa vida hoje, né? Ele continua sendo o caminho. Sim. Às vezes a gente leva uma vida meio desnorteada, né? Meio sem rumo. Por quê? Porque a gente está fora do caminho. Porque ele afirma que eu sou o caminho. Sim. Ou seja, se a gente estiver em Jesus, a gente estiver em Cristo, a gente vamos ter um norte, uma direção. Porque Ele é o caminho. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você está afastado da igreja, da casa do Senhor, ou se você não conhece ainda Jesus, nunca teve um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, aproveita esta oportunidade. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Nós sempre traçamos os nossos planos, os nossos projetos, criamos os nossos caminhos, mas sempre nesses caminhos tem grandes obstáculos. Mas quando nós vamos para o caminho que é Jesus, aí não tem como errar. O caminho é certo. Jesus falou, o caminho é certo. Ele falou, eu sou o caminho também. Eu sou o caminho, segue-me. Faz o que eu fazia. Ensina o que eu ensinava. Vive o que eu vivia. Essa é a forma correta de viver aqui nessa terra. E assim nós vamos receber a maior promessa, que é a promessa de salvação, né? Então aí, ó, aí partindo lá pro 6.
Disse-lhe Jesus, por 7 na verdade, se vós me conheceis, também conhecerei o meu Pai, e desde agora o conheceis e tenho visto. Então, olha lá, se vós me conheceis, foi o que o Marco falou, ele era pai. Naquele momento ele estava tendo uma atitude de pai. Ou seja, ele falou, eu cuidei de vocês por 3 anos aqui, o que eu pude fazer eu fiz. Só que agora é uma hora que o pai precisa partir. Tanto assim Jesus, como nós temos na nossa vida física, na nossa vida material. Chega um momento que todos têm que partir desta vida. E daí? Daí nós temos que se virar. Nosso pai parte, nós como pai um dia também vamos ter que partir para outra vida, e daí nossos filhos vão ter que se virar. E aqui, né, Jesus falando, se vós me conheceis, também conhecereis o Pai. Ou seja, por quê? Ele veio fazer aquilo que o Pai mandou que ele fizesse. Sim. Jesus sempre, muitas vezes a gente vai ver Jesus falando que ele faz o que o Pai manda. Ou seja, Jesus veio para cumprir com aquilo com que Deus queria que ele cumprisse, né? Então as atitudes de Jesus, todas elas foram direcionadas e feitas exatamente como o Pai quis, né? Porque se conhecemos Jesus, também conheceremos o Pai, né? Porque ele veio para cumprir com aquilo que o Pai queria que ele cumprisse. João 3,16 fala isso, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Para salvar a humanidade. João 3,16 fala isso. Tem mais um internauta aqui nos assistindo, nosso irmão Nilson Roberto Pérez, lá de Astorga. Que Deus abençoe, irmão Nilson, abençoe a sua vida, congrega ali na igreja de Sara, na Assembleia de Deus. Deus abençoe a sua família, viu? Em nome de Jesus. Há 3 anos eles caminhando ali, tendo uma escola, né? Diariamente, Jesus, porque Jesus veio o quê? Agora nós estamos falando, ele veio, o Ricardo falou que ele fazia tudo aquilo que Deus mandava, né? Aquilo que Deus falava. Então ele vivia como um pai. Ele fala assim, pai, e aqui você faz isso e ali, aqui, mostrando para eles e ensinando eles a cada momento como que deveria agir. Aí chega num momento que aí eles por quê? Por isso que ele fala assim, não se turba o coração, porque aí Jesus viu o quê? O coração deles, assim, aí estão preocupados. Ou seja, que eu vou partir. E também pensa, igual o Marcos falou, que eles via Deus como o rei, como Senhor, como né? Senhor, depois veio como Pai. Ou seja, eles se perderam, os discípulos tiveram um pouco de dúvida. Como assim, né? Assim como às vezes as pessoas hoje não sabem como direcionar uma oração, não sabe se ora para Jesus, não sabe se ora no nome de Deus, ou não sabe se ora na direção do Espírito Santo, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, né, irmão Cláudio? Porque, tipo, para quem que eu devo orar? Minha oração deve ser direcionada para quem? Eu creio que isso também foi uma dúvida deles, né? Tipo, no meio de tanta explicação de Jesus, mas o Pai, o Filho, a quem me vê também o Pai. Então, mas aí Jesus ensinou eles, quando vocês for orar, vocês oram assim, ó, Pai Nosso. Essa foi a... Ele se incluiu na oração, Pai Nosso. Pai Nosso. Que estás no céu. Porque ele até então estava na terra. E aí eles, tipo assim, eles 3 anos aprendendo, mas chegou na hora que eles ficaram meio que... A pergunta que a gente sempre escuta é que as pessoas não sabem como dirigir uma oração. Não sabem a quem dirigir hoje. Entendeu? Se dirige a oração a Jesus, se dirige ao Pai, se dirige ao Espírito Santo. Entendeu? Isso traz uma dúvida no coração das pessoas hoje. Não, mas aqui no texto ele fala tudo aquilo que pedires ao Pai, né? Pai Nosso, né? Sim. A oração modelo, né? Mas ele deixa aí explicado, ó, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Então nós temos que pedir para Deus, mas no nome de Jesus. Sim. É porque a gente porque não conhece as Escrituras. Porque aí tem tudo... Aí, que nem eles estavam pecando no quê? Bom, eles estavam 3 anos caminhando com Jesus, eles deveriam conhecer, saber, não, Jesus vai, mas se ele falou que vai voltar, porque eles viveram os milagres de Jesus, eles presenciaram tudo. E Jesus ali dando aula, ó, aqui quando faltar o alimento vocês vão fazer assim, aqui quando faltar esse aqui quando a tempestade se levantar vocês vão fazer assim. Ele foi ensinando eles, 3 anos ali ensinando eles. E aí você pode ver que não foram todos que... Foi um ou outro que ficou meio na dúvida ali.
É igual hoje, não são todos que têm a dúvida, mas igual o Ricardo falou, algumas pessoas têm a dúvida. Então quando você for orar, ora ao Pai, pedindo em quem? No nome de Jesus. Direcionado pelo Espírito Santo. Né? Sim. Porque ele nos direciona, né? Hoje. Fala que ele intercede por nós com gemidos, né? Porque às vezes nós nem sabemos aquilo que vamos pedir. O Espírito Santo intercede por nós. Lá o Filipe falando lá no 8 lá. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Lembra quando Jesus ressuscitou e voltou? Que ele fala isso lá em Lucas 24 e o 13, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus andou o dia inteirinho com eles e eles não reconheceram Jesus. Então, e Filipe andou com o Pai quantos anos? 3 anos o Pai ensinando, e ele falou, mostra-nos o Pai, isso já é suficiente. Então a visão espiritual, né? Nesse momento aqui, a visão espiritual dele não estava no seu momento. Pra você ver qual a diferença, né? Igual, pra gente não fugir muito do assunto. Você falou que Jesus levou Pedro, Tiago e João, né? Aí Jesus desceu com eles, andou o dia inteiro e eles não conheceram, mas quando ele chegou perto, lá na beira do rio que estava Pedro e João pescando, João falou assim, é Jesus. Jesus nem falou nada, ele já conheceu Jesus. Por quê? A visão espiritual. Ele conhecia, ele olhou e falou assim, não, é Jesus. Aí Pedro falou assim, não, então eu vou lá com ele então. Mas os 2 discípulos caminharam o dia inteirinho, só foram reconhecer que era Jesus quando ele partiu o pão. Mas aqueles que estavam juntos, que estavam ali, que era João, Pedro, Tiago e João, quando Jesus apareceu, eu falei assim, não, é Jesus. Até Pedro ficou meio assim, falou, mas é o Senhor. Ele falou, é o Senhor. Ele não falou, é o Pai, ele falou, é o Senhor. E aí ele foi... Então a gente tem que ter, igual o Ricardo falou assim, essa direção do Espírito Santo. Tem que buscar o direcionamento do Espírito Santo. Porque não é possível que você... Discernimento a gente caminhando e não saber quem que é Jesus. E infelizmente acontece muito isso hoje. Tem pessoas que elas se convertem e elas nunca teve um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus. E isso é necessário acontecer. Para quê? Para haver uma transformação. Então, os discípulos, depois quando Jesus partiu e voltou, que enviou o Espírito Santo, que o Espírito Santo foi a promessa de Jesus, e isso encheu eles, aí eles começaram a ver aqui o ministério como é que era. Aí eles tiveram um relacionamento pessoal com Jesus, através do Espírito Santo. Igual você falou, aí Jesus falou assim, ó, crê em mim, crê no Pai. O que dá querendo falar assim? Tem um relacionamento íntimo. Porque pai e filho tem relacionamento. Isso que Jesus estava ali, ó, no finalzinho ensinando eles. Falou assim, ó, agora o essencial que vocês têm que aprender mesmo é ter um relacionamento com o Pai. É ter um relacionamento de filho e de pai, de pai e filho. Né? Agora vocês vão ter a liberdade de ter um relacionamento. Porque até agora vocês... Porque quando a gente é servo, ou Senhor, você fica meio assim de falar alguma coisa, né? Ah não, ele é Senhor, então nós... Agora quando é pai, aí não, aí é diferente. Porque daí você conhece, você sabe a maneira de chegar no pai. E falar com o filho sabe como agradar o pai. Todos nós temos filhos, seu filho sabe como chegar quando ele quer alguma coisa, ele sabe como chegar no você e te agradar. E aí te levar meio que na conversa, ô pai, é esse... Então isso que Jesus estava ensinando para eles, ó, se vocês tiverem um relacionamento com o Pai, vocês podem chegar e pedir o que vocês quiserem. E o Pai vai dar. Mas tenha um relacionamento. Em Efésios fala que nós fomos predestinados para filhos de adoção. Então nós somos filhos adotados por Deus. Co-herdeiro com Cristo. Todos. E nós temos que aguardar a bem-aventurança, que é a promessa, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não tiver com essa esperança de aguardar a sua volta, então nós estamos perdendo tempo aqui nesta vida, né? Então eles ficaram preocupados, mas nós hoje não podemos nos preocupar. Nós temos somente que crer, né? E confiar que ele vai voltar. E a gente vê ali que continua ainda aquela dúvida, né? Porque Filipe fala, diz Filipe, Senhor, mostra-nos ao Pai, isso basta. Né? Mas Jesus responde lá no verso 9. Respondeu-lhe Jesus,
há tanto tempo estou convosco e não me conheces ainda, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Ou seja, a nossa preocupação hoje tem que ser exatamente aquilo que o irmão Cláudio falou. Né? Nós temos que ter uma fé genuína, ou seja, né? Uma fé firme ali em Jesus. Né? Porque ele falou que ia e voltaria. Né? Ele falou que ia, isso não se cumpriu ainda, mas está prestes a se cumprir. Né? Você vê, passou tanto tempo, quando ele ensinou os discípulos, e hoje não se cumpriu a promessa dele voltar, mas vai se cumprir. Né? Nós temos que ter a certeza, não ficar questionando ou atrás duvidando disso ou daquilo, buscando explicação, né? Porque a gente sabe que as coisas de Deus não se explicam, se vive. Não é? Não tem como a gente explicar as coisas de Deus. Né? Muitas vezes a gente quer entrar na teoria e buscar, mas como assim, como isso, como aquilo? Não, é necessário que a gente tenha fé. Porque foi através da fé, né, que a gente vamos conhecer ao Pai. Né? Através da fé. Então, Jesus fala ali, mas você, quanto tempo você andou comigo? Não me conhece ainda. Quem me vê ao Pai. Ou seja, porque ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai falou. Tem que crer na promessa, né? E parece que está tudo indicando que está mais próximo ainda, né? As coisas acontecendo, tudo se preparando, né? Para que esse momento venha se cumprir. Até no tempo do apóstolo Pedro, ele falou, indagaram a ele, né? A igreja falou, mas e a promessa de Jesus? Quando que vai acontecer? Desde que os pais dormiram ou morreram, até agora não se cumpriu. Então aí Pedro falou para eles, meu filho, fica tranquilo, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então o tempo de Deus não era o nosso. Pedro falou para eles, falou, calma que a promessa vai se cumprir, vai voltar. Então para nós hoje, usando o texto de João aqui 14, está para se cumprir na nossa vida. Está para se cumprir na igreja, o arrebatamento. Então a qualquer momento ele volta. Ele já preparou o lugar, porque fala aqui em Atos 5,15 que este lugar está preparado antes da fundação do mundo. Então já está preparado o lugar. Só que agora nós temos que aguardar. Através da fé temos que crer na tua palavra, confiar e não turbar o nosso coração também, né? Não ficar aflito, ficar desanimado, cabisbaixo. Nós temos que perseverar. A vida do cristão tem que ser em perseverança, em oração, em busca. E é assim que eles deveriam fazer, né? Os discípulos deveriam ter feito isso nesse momento. E ali teve uma hora que Jesus teve que falar rasgado mesmo, né? Falou assim, poxa vida, vocês estão comigo há 3 anos aí, não tá vendo o Pai em mim. Igual o Cláudio falou assim, o Tomé falou assim, você vai e quem vai fazer os milagres que você fazia? E aí mais pra baixo ele vai falar assim, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obra maior do que eu fiz. Só que, porque Deus viu, Jesus viu em Tomé assim, aí ele está preocupado quem vai fazer os milagres. Ele viu no coração dele a preocupação sobre isso. Ele falou assim, não, mas se vocês creem em mim, vocês vão fazer a obra ainda maior. Então não se preocupe não, porque não tira essa preocupação do coração, né? Vive, estava dizendo para eles, vive, vai fazer aquilo que eu tenho chamado de vocês. Ele disse isso lá no verso 6, um pouquinho antes, né? Ele já tinha dito isso quando Tomé questiona, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho, não, eu sou a direção. A verdade, ou seja, a verdade está em mim, eu sou a própria verdade. Né? Creia, e a vida. A briga maior ali era para quem ia ficar na posição de líder. Eles queriam que tivesse um líder. Que Jesus nomeasse alguém ali, né? Que Jesus nomeasse alguém, ou seja, ele estava falando, agora o senhor vai partir, então já que o senhor vai, o senhor deixa um nomeado aí que ele vai dar início agora ao trabalho. Mas Jesus não agia dessa forma. Ele não pensava dessa forma, ele pensava de que o nome do Pai tinha que ser glorificado. Ele tinha uma missão para se cumprir aqui nessa terra, e ele veio para que essa missão se cumprisse. Então, o foco dele era a missão, era a cruz. O foco dele era morrer na cruz para salvar a humanidade. E os discípulos até então não conseguiam assimilar algo nessa altura. Eles falavam, não, então agora vai ter que ter um para cuidar de tudo. Vai ter que ter um líder, porque senão nós não vamos continuar. Não, e ele respondeu para eles, né? Ele falou assim, a preocupação tua é essa também? Então tá. Vou responder quem que vai ser. Aí ele fala assim, aquele
que crê em mim, porque eu vou pro Pai. É. E aquele que crê em mim vai fazer as obras. E essa é a chave. Essa foi a chave que ele jogou pra ele. Você agora, filho, vocês Ainda se falou, vira aí. maiores agora. do que essa que eu faço. Maiores, porque eu vou pro Pai. Atos capítulo 5, versículo 15, fala aqui, ó, de modo que esse estava enfermo para as ruas, e os colocava em catres e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse alguns deles. Agora, obras maiores do que essa que eu faço. Em nenhum momento do ministério de Jesus fala na Bíblia. Nós vemos ele passar e a sombra dele curar as pessoas. O mais próximo que aconteceu foi a mulher tocar na sua orla das vestes. Sim. Quando ele falou, saiu virtude. Agora, a ponto que eles crescem que se a sombra de Pedro passasse, a pessoa já era curada, isso é obra maior. E ele deu esse poder até para nós. E isso, né? Isso já vem, a gente já traz a memória, já traz que não foi porque Pedro era melhor que ninguém, o Pedro se fazia melhor que Jesus, mas para que se cumprisse a promessa. A promessa. Né? Para que se cumpra a promessa. Né? Muitas vezes Deus faz uma promessa na nossa vida, né? A gente acha que vai cumprir porque nós somos melhor que alguém. Não, vai cumprir a promessa porque fiel é aquele que prometeu. Né? Então isso aconteceu porque obras maiores que essas farão. Ou seja, Mas se crê em mim, se crê em mim, obras maiores que essa farão. Por quê? Não que Pedro era melhor que Jesus, jamais, mas para que cumprisse a promessa. E o relacionamento de Jesus com seus discípulos, pessoal, ele soube discernir ali o que era próprio para tal posição. Tanto que ele chegou de Pedro e falou, Pedro, você me ama? Aí Pedro falou, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou, Pedro, você me ama? Jesus estava provando Pedro, tanto no psicológico, porque Pedro era um cara de temperamento forte. Qualquer coisa ele estourava. E Jesus chegar e perguntar 3 vezes a mesma coisa para Pedro, era algo de Pedro já ficar nervoso e falar, eu já falei para o Senhor que eu te amo. Não, Jesus estava vendo psicológico, se a vida de Pedro tinha sido mudada, tinha sido transformada. E ele falou, Pedro, tu me ama? Ele falou, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele falou, apacenta as minhas ovelhas. E então tinha Tiago que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus, no peito de Jesus. Então, teve aqueles que teve os momentos mais íntimos. É igual o filho com o pai, tem uns que é mais mais chegado. Jesus não fazia distinção sobre o relacionamento com eles, não. Mas sempre tinha um que estava mais próximo ali. E isso é bom a gente enfatizar aqui e ele continua sendo o mesmo. Isso é para nós também. Isso é para nossas vidas. Daquele que está nos vendo e vai nos ver, né? Jesus continua sendo o mesmo. Tudo aquilo que aconteceu na vida dos discípulos é possível que aconteça na nossa vida. Se credes em mim, obras maiores farão. Naquele momento ele estava ensinando os discípulos, mas a palavra do Senhor é viva, ou seja, é atualizada, né? Isso é para nossas vidas. Porque às vezes a gente está passando algum tipo de dificuldade, ou às vezes alguma enfermidade, né? Não precisa da gente ir buscar que a outra pessoa ore pela gente. Sim, tem que ter a comunhão, mas a gente também tem. Deus nos deu esse poder, né? Para que a gente ponha a mão na cabeça de alguém, ou em cima mesmo, se a gente tem uma enfermidade, alguma dificuldade, a gente declara em nome de Jesus, porque se creres em meu nome, ou seja, se crer no nome de Jesus, nada vos será impossível. Ou seja, né, tudo que pedires em meu nome, vos será dado. Mas não foi só para os discípulos, né? Isso para todos nós. Né? Para todos nós. Jesus deixou isso. Não, porque às vezes a gente... os discípulos... Não, deixou para todos nós. Mas se fosse assim, acabou o discípulo, acabou. Não, né? Mas é para todos nós. Vamos lá no... O Marco vai falar. Não, só complementando o que você falou aí, que ele tem muitos filhos, não tem nenhum que é preferido. Eu ouvi uma ministração uma vez que a pastora falou assim, que Deus ele não tem filhos preferidos, ele tem aqueles filhos que o preferem, que querem estar com ele. Porque ele tinha 12, só 3 que queriam estar com ele, que preferiam estar com ele. Não que ele, os 3 eram preferidos de Jesus, não, os 3 que preferiam estar perto, mais junto de Jesus. Ou seja, a promessa foi dada, depende do nível da nossa busca. Aí depende de nós. Se nós preferimos... Tá ali, a bênção está ali, né? O milagre está ali. Mas depende do nosso nível de busca. Cabe da nossa intimidade com o Pai. De 12, só 3 que queria. Cabe a nós nos achegarmos a Ele, né?
Tá mais perto, né? Ou seja, a nossa parte nós temos que fazer, buscar Ele. E aqui nós vai ver isso aqui no versículo, aqui o versículo 10, ele falando isso daqui para eles, e é algo que eles não conseguem entender isso daqui. Por quê? Olha o que Jesus fala aqui, ó. Não crê tu que eu estou no Pai? Poxa, na visão deles ali, ele falou, mas se você está no Pai, o Senhor está aqui. Como? Jesus estava falando, eu tenho natureza divina e também tem natureza humana. E para eles entender isso, ou seja, ele falou, não crê tu que eu estou no Pai? Ué, mas eles olhavam Jesus ali na terra e ele estava no Pai, como assim? Como tu está no Pai? Que negócio é esse? Jesus estava mostrando para eles que tinha duas naturezas, natureza divina e natureza terrena. E o Pai em mim, ou seja, lembra lá quando fala no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, estava lá. Está lá e fala aqui, ó, e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, e quem faz as obras. Olha para você ver. Ele estava aqui, tinha natureza divina, não queria usufruir disso para se autocrescer, né? Para ser uma pessoa assim, eu que sou o Deus aqui nessa terra. Não, ele vinha aqui e ele falou, ó Pai, importa que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, tudo que ele realizava, ele falava, Pai, é da sua vontade. Lembra quando ele estava lá jejuando, orando no Getsemane? Antes da crucificação, ele foi orar, ele foi pedir para o Pai, perguntar para o Pai, ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então ele estava mostrando aqui que a missão dele era fazer a vontade do Pai, né? E eles não entendiam por quê. Uma pessoa com natureza divina, natureza terrena, e agora neste momento falando que estava no Pai, mas como ele está no Pai e ele está aqui ao mesmo tempo? Então, ele foi tão obediente, né, ao que o Pai pediu para ele, que aí quando ele está na cruz lá, ele fala assim, esse que salvou a tanto não podia se livrar daí. Ele podia, mas ele estava ali obedecendo a vontade do Pai. Sim. até na cruz ele estava cumprindo ainda a vontade do A Pai. vontade do Quando Pai. ele falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, ele falou, eu te dou uma chance hoje de ter um Hoje, né? relacionamento com Deus pessoal, né? Teve um outro lá que tinha oportunidade também, mas não quis, preferiu zombar. Então ele estava lá na cruz, mas estava cumprindo a vontade do Pai, fazendo o que o Pai havia enviado. Ela crê-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, e se não crê-me por causa das obras em si, ou seja, eles entendiam que Jesus era Deus, por quê? Por causa dos milagres. Sim. Só porque fazia né? milagre, expulsava demônio, coisa que eles não faziam. Mas se Jesus não fizesse isso, eles não iam crer. Isso nos prova lá em João 3, né? Quando Nicodemos vai falar com Jesus, né? Por que ele vai lá? Ele fala, eu sei que o Senhor é mestre, por quê? Pelos milagres. Pelos milagres. E daí ele fala para Nicodemo, mas você é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Não compreende as terrenas, vai compreender As espiritual, ou seja, ele falou, isso daqui não é para qualquer um. Se você não tiver vida com Deus, vida particular com Deus, você não vai conhecer as coisas espirituais. Assim é a nossa vida, né? Quanto mais nós buscamos, mais nos achegamos a Ele, mais Ele tem para nos dar. Deus é assim, Deus não fica fazendo coisa por troca, por barganha. Não, de forma alguma. Deus ele só quer somente de nós a obediência. Sim. E que nós crê que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Nós crendo e obedecendo, aí essas obras vão se cumprir na nossa vida. Nós vamos realizar grandes obras. E é exatamente o que ele nos ensina no versículo 12, né? Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Amém. E farás maiores obras do que esta, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Aqueles que creem em mim. se você crê, você vai ter poder para multiplicar. Se você crê, você vai ter poder para expulsar demônio. Se você crê, você vai ter poder com aleijado levantar da cadeira de roda. Basta nós crer
e orar no nome de Jesus. E aqui a gente já vê que é necessário que Deus nos use na direção do Espírito Santo para que nós façamos obra. Da mesma maneira que as pessoas criem em Jesus através das obras, assim continua. Até porque se você falar do amor de Jesus para alguma pessoa e nada mudar na vida dela, ela não vai crer. Né? Porque aqui ele fala isso, ó. Obras fará o que eu faço, e fará maiores obras ainda, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu não vou estar aqui mais com vocês, mas é necessário que o quê? Que a obra continue. Né? E é necessário que a obra continue, né? Através das nossas vidas, através da vida de cada um que está nos vendo, através da vida de cada um daquele que Deus tem um chamado. É necessário que a obra de Deus continue. Da mesma maneira, se só da mulher de fluxo de sangue tocar na veste de Jesus e ser curada, é necessário que obra como essa continue. Né? Se o cego no caminho de Jericó foi curado, é necessário que obras como essa continuem. Para que as pessoas vejam o quê? O poder de Deus. Para que seja glorificado o nome de Deus. Né? Como Jesus fez quando vai ressuscitar Lázaro. Né? Aqui mesmo no Evangelho de João, Jesus vai ressuscitar Lázaro e chega a notícia que Lázaro está doente, mas Jesus não vai e Lázaro morre. Depois de 4 dias Jesus chega. Mas para quê? Para que o nome do Pai fosse glorificado mais ainda. Ou seja, o efeito foi muito maior a ressurreição de Lázaro se fosse uma cura. Por quê? Eles estavam acostumados a ver Jesus curar. Né? Eles estavam acostumados a ver. Mas ali eles viram o quê? Jesus, o poder sobre a morte. Ou seja, o nome de Deus foi muito mais glorificado. Sim. Né? E é necessário que essa obra continue, porque isso é promessa nas nossas vidas. É promessa de Jesus para as nossas vidas. Fala isso no 13 aqui, né? Lá. E tudo quando pedir em meu nome, eu farei para que o Pai possa ser glorificado. Ou seja, ele não falou, não é para que eu venha ser glorificado, é para que o Pai venha ser glorificado. E isso é nós também, né? Isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Ou seja, tudo que a gente fizer, temos que fazer bem feito, porque não é o nosso nome que está, Não. é o nome do Pai. Né? Nós temos que ter essa consciência. Né? Mas é necessário que a obra do Senhor seja feita, para que o nome do Pai seja glorificado. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Ou seja, representante de Deus aqui na terra. Nós temos uma missão, que é representar o reino dele, anunciar o reino dele e mostrar as verdades do Evangelho. Jesus no 14 fala, né? E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Por quê? Porque de nós não é capaz de sair nada. A gente não tem o poder de fazer nada. Né? Mas o nome de Jesus é poderoso. Né? O nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Tem um nome. O nome de Jesus é mais poderoso que qualquer tipo de doença, depressão. O nome de Jesus vai além do câncer, vai além da morte. Né? Por isso que ele fala, em meu nome, o que pedir será feito. É o nome dele que tem poder. Só que para isso tem que ter alguma coisa, né? E ele fala aqui, lá no 14, no 15 mesmo. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Não tem como nós amar Jesus e não amar a tua palavra. Não tem como nós amar Jesus e não amar a Bíblia. Não tem como nós amar Jesus e não querer congregar, não querer ir na igreja, cultuar a Deus. Né? Então nós temos que cumprir os mandamentos. Temos que ser uma pessoa que leva uma vida honesta, uma vida sincera diante de Deus. Aí nós vamos estar guardando os seus mandamentos. Aí nós vamos estar cumprindo aquilo que Ele nos chamou para cumprir. Então, é importante isso, guardar os mandamentos. Hoje, nós temos o nosso decálogo, que é os 10 mandamentos. Se nós fosse ver e olhar à luz da Bíblia, a tradução judaica hoje eles têm 613 mandamentos. Você imagina se fosse para cumprir 613 na risca. Então hoje nós temos só os 10. Né? Então nós temos que amar. O mandamento que ele nos deu, ele falou, eu não dei um mandamento novo, eu vos dei o mesmo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a base, que é o alicerce da nossa fé, que tem que ser o caminho que nós temos que trilhar, ou seja, é o nosso manual de vida. Nós olhando a Bíblia, crendo nos mandamentos da Bíblia, seguindo ela,
nós vamos levar uma vida sincera diante de Deus. E assim nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos amadurecer espiritualmente e vamos ter uma vida mudada, transformada através da palavra, né? E Jesus é tão poderoso em amor, em misericórdia, porque ele diz aqui, né? Se me amais, guardarás os meus mandamentos. E no 16 ele fala: eu rogarei ao Pai, e eles vos dará um outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Ou seja, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. Né? Ele foi, mas não nos deixou órfão. Né? Porque ele sabia, se deixasse só por nossa conta, a gente não seria capaz. Não. Né? Então ele vai para o Pai preparar a morada, mas ele não nos deixou sozinho. Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. Né? Ele exige algo nosso, ou seja, tem que cumprir os meus mandamentos. Mas eu vou te dar a condição para isso. O amor de Deus é tanto, eu vou te dar a condição para isso. Para que você vença. Para que você cumpra os meus mandamentos. Por quê? Quem? O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que nos conduz. Né? Ele que nos conduz. Porque eles que nos convencem do pecado. Né? Se não fosse pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, ou seja, pelo poder de Deus, nós não seríamos capazes de cumprir os mandamentos do Senhor. É verdade. Assim nós hoje então encerramos esse programa, agradecendo a todos que nos assistiram, que nos acompanharam. Nós vamos estar orando agora aqui para nossa querida irmã Rosângela Luiz, e ela pede em especial aí para o seu filho Vitor e Vinícius. Somente Deus pode estar abençoando, né, a vida da irmã, pode estar trazendo aquilo que ela precisa. Eu não sei se a causa do filho dela é espiritual, qualquer que seja o motivo ou a causa, Deus tem poder para agir. Então nós vamos estar orando e vamos estar encerrando este programa. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, te damos graça por este momento maravilhoso, a qual nós acabamos de transmitir esta live, Pai. Pai querido, também oramos pela vida da irmã Rosângela, pela vida da sua família e do seu filho Vitor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha entrar neste lar, venha trazer as bênçãos. Que a paz do Senhor venha reinar dentro desta casa. Que a presença gloriosa do teu Espírito venha reinar sobre esta casa. Pai querido, eu não sei se o motivo é enfermidade, mas o Senhor conhece toda esta família, conhece o coração da tua filha. Que o Senhor possa estar agindo de uma forma poderosa, Senhor, trabalhando de uma forma gloriosa na vida da tua filha e dos teus filhos. Pai querido, age. Assim nós te pedimos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para mais uma live, A Palavra em Foco. Deus te abençoe. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Paz, Deus abençoe.